Olá, tudo bem? Graças a Deus estamos de volta com nossos minutos de edificação e nosso texto para o dia de hoje em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 14 ao 17. E nós vamos tirar daqui um assunto muito interessante para a igreja de hoje. Como sempre, para a igreja de todos os tempos, mas eu acho importante a gente meditar sobre isso, pelo menos uma vez por ano, e pôr em prática, que é o temor do Senhor. Versículo 14 fala o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Bom, aqui o apóstolo está chamando a atenção do povo a andar em temor durante a vossa peregrinação, porque Deus julga. E falando em peregrinação, vamos lembrar do tempo em que o povo de Deus saiu do Egito sob a forte mão de Moisés para a terra prometida. Muitos podem ficar questionando por que aquele povo passou por tantas lutas durante o caminho. Se Deus queria abençoar, por que não abençoou logo? Bom, a primeira bênção foi tirar o povo debaixo da forte mão de opressão de Faraó. Mas o povo precisava conhecer esse Deus. E eu falei na igreja domingo, chegar na terra da bênção sem conhecer o Deus da bênção, o risco seria transformar a terra da bênção numa terra de idolatria, porque a idolatria estava no coração daquele povo. E eles precisavam tirar os deuses dos seus corações e entronizar o grande e único Deus vivo, que foi o Deus de Israel, que é o nosso Deus, o Senhor Jesus. Logo, nós começamos a observar a maneira como esse Deus se revelou para esse povo. E a proposta foi: deixa seguir meu povo para adorar a Deus no deserto. Nós sabemos que nós nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos. Deus deseja ser adorado para que a sua imagem de santidade e de amor seja projetado na vida dos seus adoradores. Então Moisés para no Monte Sinai, que foi o lugar onde ele havia tido o seu encontro com Deus, onde ele viu a sarça em fogo, onde ele conversou a primeira vez com Deus. Ele leva o povo para lá e sobe novamente ao monte, e não foi permitido ao povo subir com ele. E durante esse período da conversa, a Bíblia fala que nuvem desceu, trovões e luzes aconteceram ali, raios, e o povo teve medo de Deus. Na descida do monte, Moisés fala o seguinte, Êxodos 20:20, não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Moisés está relacionando o temor de Deus como uma reverência tão grande, que o povo respeitasse o seu Deus de tal maneira que não se conduzisse de maneira inadequada, e não que o povo tivesse medo. Então eu entendo que ele estava citando o que depois foi dito por João, na primeira carta a João, capítulo 4, versículo 18, que diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. De modo nenhum Moisés estava desejando que o povo tivesse medo de Deus, mas que fosse gerado no coração daquele povo o temor do Senhor, que a Bíblia diz no Provérbio 17, livra o homem dos laços de morte. É muito importante que a igreja conheça o Deus que serve. Sabe, a imagem errada que nós temos de Deus vai nos levar para uma vida de temor ou não. Através da peregrinação desse povo no deserto, nós observamos que havia uma imagem errada no coração deles.
e isso os fez pecar de maneira grosseira contra o Deus que eles serviam. Nós vamos observar que nessa passagem onde os filhos de Israel se reuniram e fizeram para si um bezerro de ouro, um cordeiro, sob a liderança de Arão, o que mais nos surpreende, nós ficamos pasmos com essa atitude, mas não deveríamos ficar, mas antes analisar o nosso procedimento nos dias de hoje. Porque quando eles fizeram aquela imagem de ouro puro, eles não deram um nome estranho para aquela imagem, ou muito menos chamaram de Baal, ou deram algum nome de um deus egípcio. Eles chamaram, esse é o vosso Deus, e chamaram aquela imagem de Yahvé, que era o nome santo de Deus, que significa o Deus que existe. Ora, o que eles estavam fazendo? Reverenciando uma imagem que eles tinham no coração e colocaram para fora, talvez uma imagem que ficou errada no coração devido ao animal que eles sacrificaram na saída do Egito, mas eles tinham no coração a ideia que o nosso Deus tinha uma imagem de um cordeiro. Deus não mandou que fizessem isso. A Bíblia diz, a quem me farei semelhante? Deus não quer que a sua imagem seja misturada ou confundida com a sua criação. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é Espírito e Ele não autorizou isso. Mas o que isso nos reporta? Para uma imagem errada no coração, uma atitude de irreverência. É por causa disso que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Muitas vezes o povo de Deus é ensinado a adorar e a amar um Deus que só presenteia e confunde a beleza e a seriedade da graça nos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos buscando as bênçãos desse Deus e quando a resposta é não, porque não também é resposta, o povo se desvia, o povo blasfema, o povo abandona o seu caminhar. Ora, nós fomos chamados para conhecer a Deus e andar segundo o seu padrão. Não é Ele que tem que se encaixar nos meus padrões. Por isso é que Ele não muda. A Bíblia diz que Ele não muda. Tem que mudar. A Bíblia fala na carta de 1 Pedro. Nós andávamos na ignorância, mas agora fomos adotados. Somos filhos de um Pai santo, presente, responsável e que deseja que nós sejamos a sua imagem e semelhança na terra. Deus tem o seu padrão de trabalhar. E segundo o trabalhar de Deus na vida daqueles homens naquela época, nós observamos que Deus trabalhou no padrão de ordem, de glória e julgamento. Deus sempre estabelece a maneira como Ele deseja que nós façamos as coisas para Ele. Nós não temos que tirar isso da nossa muita criatividade, que nós somos muito criativos, não precisa disso. Nós precisamos ser obedientes a Deus. Ele traz a ordem, em detalhes. Depois que está tudo feito segundo o seu padrão, Ele manifesta a glória dele, porque Ele não vem no lugar onde Ele não é obedecido. Ninguém que espere receber de Deus uma presença, uma glória, se antes se submeter ao seu desígnio. Todas as vezes que Deus manifestou glória, Ele manifestou primeiro a sua vontade, como Ele queria que fosse estabelecido. Então aquele povo recebeu uma orientação através de Moisés para construir no deserto um tabernáculo. Cada detalhe daquele tabernáculo precisava ser obedecido. Quando foi concluído, Deus trouxe a sua glória. Deus trouxe o seu Shekinah. A fumaça encheu, mostrando assim literalmente que Deus havia aceitado aquela oferta. Mas nós observamos logo em seguida que os filhos de Arão se portaram de maneira inadequada, sem reverência e sem temor, banalizando e profanando o santo do Senhor, e foram fulminados porque veio o julgamento e o juízo de Deus. Ora, no texto de Pedro, ele diz que Deus julga cada um segundo as suas obras. E a igreja não está ausente disso. A igreja passará pelo tribunal de Cristo. E nós iremos prestar conta de como estamos lidando com as coisas que Deus tem colocado à nossa disposição no tempo da graça. Logo em seguida, anos depois, nós observamos Deus trazendo uma revelação para a construção do templo. E Salomão fez de maneira correta, com muita destreza, colocou tudo de melhor. Quando em 2 Crônicas 7,14, a obra está concluída, veio sobre o seu povo a glória de Deus. Mas aquele povo, vendo tudo aquilo, ainda não honrou. 70 anos de Babilônia foi o julgamento de Deus sobre o seu povo. Ora,
nós não devemos ter medo de Deus, mas temê-lo, porque Ele é grande e temível. E a Bíblia está recheada de passagens e versículos que dizem que o temor do Senhor livra o homem dos laços de morte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e da ciência. Que conhecimento é esse que a Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio? É o conhecimento literal das coisas, é a ciência? Tem muita gente que conhece muita coisa, mas não teme a Deus. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que o temor do Senhor começa uma intimidade com Ele, e Ele revela o oculto e escondido para aqueles que lhe temem, porque o conhecimento de Deus é um tesouro tremendo. Paulo era um homem cheio de virtudes, um pleno conhecedor da lei, um homem criado aos pés do grande Gamaliel na sua época. Sabe o que ele disse quando ele conheceu a Cristo? Eu faço tudo, considero lixo por causa do conhecimento de Cristo. Porque ele começou a temer a Deus, e nós precisamos entender isso, que tudo depende de como nós nos relacionamos com Deus. Que a sua vida seja pautada não de medo, deixa Deus entrar na sua vida, se lance, mas com o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria e do sucesso em tudo que você vai fazer. Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja na tua vida.